Olá! Hoje vamos desconstruir uma ideia que quase todos temos sobre a ciência. Vamos tentar perceber como é que as grandes mudanças e as grandes descobertas acontecem na realidade. Muitas vezes imaginamos a ciência como uma espécie de escada rolante, sempre a subir, de grau a degrau, cada descoberta a levar-nos direitinhos à verdade. Mas será que é mesmo assim tão simples e linear? Acontece que a história real do progresso científico é bem mais caótica, cheia de abanões, de rupturas e de autênticas revoluções. E vamos explorar esta ideia através do pensamento de dois filósofos que mudaram a forma como olhamos para a ciência, Gaston Bachelard e Thomas Kuhn. Muito bem, vamos a isto. Comecemos por Bachelard, que defendeu uma ideia bastante provocadora. Antes de conseguirmos compreender o mundo lá fora, temos de vencer uma batalha cá dentro, na nossa própria mente. Bachelard criou um conceito com um nome que parece complicado, mas cuja ideia é muito direta: o obstáculo epistemológico. O que é que isto quer dizer? Basicamente, que as maiores barreiras ao conhecimento não são a falta de informação, mas sim os nossos próprios preconceitos, as nossas intuições e os hábitos de pensamento que já temos. São eles que nos impedem de ver as coisas de outra forma. E atenção, Bachelard não ficou só pela ideia geral, ele foi super metódico e chegou mesmo a catalogar 10 destes obstáculos. Sim, 10 armadilhas mentais específicas em que, segundo ele, a nossa mente tende a cair quando tenta pensar cientificamente. Ora, vejamos alguns exemplos para que isto se torne mais concreto. Temos, por exemplo, a atração da primeira experiência. É aquela tendência para nos agarrarmos à primeira impressão que temos de algo, mesmo que depois apareçam provas em contrário. Ou a armadilha da generalização excessiva, que é pegar num ou dois casos e assumir que é uma regra universal. E ainda a ilusão da explicação verbal. Achar que só por termos um nome para uma coisa já percebemos. Soa familiar? Não soa? Ok, então, se Bachelard olhou para dentro da cabeça do cientista, Thomas Kuhn olhou para o contexto à volta. Para ele, o problema não é só o que se passa na nossa mente, mas também uma espécie de manual de regras invisível que todos os cientistas de uma certa área seguem, sem sequer dar por isso. E aqui entra a palavra-chave de Kuhn, que de certeza já ouviram por aí: paradigma. Um paradigma é muito mais do que uma teoria. É todo o sistema operativo de um campo científico. As crenças, os métodos, os problemas que se consideram importantes, tudo aquilo que é aceito como garantido por essa comunidade. A metáfora do mapa que vemos aqui é perfeita. Um paradigma é literalmente um mapa que diz aos cientistas: olhem, as zonas interessantes para investigar são estas. As ferramentas que devem usar são estas. E o tipo de tesouro que podem encontrar é este. Tudo o que está fora do mapa é praticamente ignorado. E o trabalho do dia a dia, feito dentro dos limites deste mapa, é o que Kuhn chamou de ciência normal. O objetivo aqui não é descobrir novos continentes, mas sim preencher os detalhes que faltam no mapa que já existe. É um trabalho de aperfeiçoamento. Exato. A ciência normal é, no fundo, como resolver um puzzle. O cientista sabe que as peças encaixam, sabe que há uma imagem final e conhece as regras. O desafio é apenas ser habilidoso e paciente para encontrar o lugar certo para cada nova peça dentro daquele quadro geral. Mas e quando uma peça do puzzle simplesmente não encaixa em lado nenhum? E depois aparece outra, e mais outra, que também não batem certo? Bem, é aqui que a teoria de Kuhn se torna realmente interessante e dinâmica. A estas peças que não encaixam, Kuhn dá o nome de anomalias. São resultados, são observações que contradizem aquilo que o mapa, o paradigma, dizia que devia acontecer. Ao início, a comunidade científica tende a ignorá-las, a pensar que são erros de medição. Mas quando elas teimam em aparecer, o acumular destas anomalias leva a uma crise. A confiança no velho mapa começa a desaparecer. Os cientistas, pela primeira vez em muito tempo, começam a questionar as próprias fundações do seu campo de estudo. O puzzle, de repente, parece que já não tem solução. E isto leva-nos ao famoso ciclo de Kuhn. Começa-se com a ciência normal, a resolver puzzles. O aparecimento de anomalias leva a uma crise. Durante esta crise começam a surgir ideias novas e radicais que competem entre si. É a revolução científica. Por fim, uma destas novas ideias ganha, torna-se um novo paradigma, um novo mapa e o ciclo recomeça. Ok, tudo isto pode parecer um bocado teórico, mas as implicações no mundo real são enormes e, por vezes, profundamente sérias. Porque um paradigma não é só um mapa que guia. Também pode ser uma venda nos olhos que nos impede de ver aquilo que está mesmo à nossa frente. Portanto, se juntarmos as duas ideias, temos dois níveis de bloqueio. Temos Bachelard a falar dos obstáculos internos, dentro da mente de cada um, e temos Kuhn a falar dos obstáculos externos, as regras sociais de toda uma comunidade.
Juntos, eles pintam um quadro de como o progresso pode ser difícil. E para que isto não fique no campo da abstração, vejamos um caso real e absolutamente devastador. No Reino Unido, uma adolescente começou a sofrer de dores de cabeça constantes. Durante um ano, ela e a família consultaram 13 médicos diferentes. Por que é que ninguém descobriu o que se passava? Porque o paradigma médico da altura, o tal manual de regras, dizia que era extremamente improvável uma pessoa tão nova ter um tumor cerebral. O mapa deles não apontava para aí. E por isso procuraram outras explicações que encaixassem no puzzle que eles esperavam. Stress, problemas psicológicos, etc. A dor de cabeça era a anomalia. Estava ali, a persistir, mas o paradigma era tão forte que funcionou como uma venda, impedindo-os de ver a realidade. Quando finalmente o diagnóstico correto foi feito, já era demasiado tarde para a salvar. Este caso trágico ilustra uma verdade poderosa. A ciência avança e aprende com os seus erros. Cada anomalia, cada falha é uma oportunidade para repensar tudo, para redesenhar o mapa. Mas a pergunta difícil que fica é: estamos, como pessoas e como sociedade, realmente preparados para esse processo? Estamos dispostos a deitar fora os mapas antigos? Isto leva-nos a uma reflexão final. Para lá da ciência, que mapas invisíveis, que paradigmas estamos a seguir nas nossas próprias vidas sem nunca os questionar? Que anomalias andamos a ignorar simplesmente porque não encaixam na nossa visão do mundo? Talvez identificar essas anomalias seja o primeiro passo para a nossa própria pequena revolução.